E ele é tão virginiano que ele me deu o prazer de não apenas ter nascido em setembro, no início de setembro, como ele morreu no início de setembro, né? Ele morre dia 1º de setembro, assim. Entendeu? Ele não é. Hashtag não erra. Luís XIV não erra. Não é. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior. E eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli, tudo bem? Oi, Bel! Estou felicíssima com o episódio de hoje. Foi pauta sugerida pelo nosso amor e devoção ao assunto de hoje. Que é alta costura. A gente vai falar um pouco sobre a história, o que é alta costura. E a gente decidiu dar um twist, porque geralmente quando você fala da história da alta costura, todo mundo fala no Worth, ou Wort, como os franceses falam. O verdadeiro pioneiro couturier inglês, mas que viveu a maior parte da vida dele na França, então ele é considerado francês. E ele é considerado grande pioneiro. E ele foi. Mas eu e a Olivia, a gente considera, não só da alta costura, mas da moda, né? Como ela é hoje em dia. Obviamente a moda sempre existiu, mas a moda como a gente vive hoje... Eu acho que eu diria que a roupa sempre existiu e os rituais e os símbolos relacionados a ela sempre existiu, mas moda mesmo é a partir do meu, do seu, do nosso. O verdadeiro mito. O verdadeiro mito. Luís XIV. Luís XIV. Que eu fiquei muito emocionada depois de toda essa minha obsessão, que eu sempre acabo me referenciando a ele em tudo que eu faço. Eu brinco com meu marido que eu falo, tudo acaba em Luís XIV, João. Tudo acaba em Luís XIV. Ele inventou tudo. Eu fiquei muito feliz de saber que nós nascemos no mesmo dia e no mesmo mês. Você tá de brincadeira. Juro? 5 de setembro é a data, meu amor. Olivia, você tá brincando que vocês dividem a mesma data de aniversário. Muita coisa faz sentido. Muita coisa está fazendo sentido agora na minha cabeça. São os virginianos. Olha, e você sabe... Sou eu, Luís XIV e Beyoncé. Peraí, dia 4 de setembro, isso que eu ia te falar. Beyoncé. Meu amor, gente. É tudo ali, entendeu? Nossa. Tá tudo ali. Então tá. Mas olha só, eu acho que a gente podia começar dando a definição de alta costura. As pessoas ligam a alta costura a grandes criações de moda, com grande apreço, um grande trabalho, né, manual. Mas a alta costura também a gente tem que lembrar que é uma apelação jurídica. Então, mesmo você no Brasil fazendo um trabalho minucioso, sob medida, como é a alta costura, se você não passar pelo comitê da Câmara Sindical da Alta Costura, que é baseada aqui em Paris, você não pode usar essa apelação. Tem uma série de regras. Você tem que ter pelo menos 20 empregados trabalhando full time para criar 2 coleções de alta costura que tem que ser desfiladas em Paris todo ano. Estima-se que é uma centena de clientes. Tem um número mínimo de modelos que você tem que apresentar nesses desfiles, eu acho que é de 25. E esses modelos depois são feitos sob medida para clientes, hoje em dia, de alta costura. E essa é uma grande diferença, né, com o prêt-à-porter, que aí é uma produção mais em série. O que mais? Eu esqueci de alguma coisa? É lá que várias técnicas de costura se mantêm vivas, né, hoje em dia. Então, a Chanel, por exemplo... Habilidades técnicas mesmo, né? A Chanel, Dior, tem vários ateliês específicos. A Chanel comprou vários ateliês de polissage. Mas até esse controle que você está falando da alta costura, é interessante pensar dentro desse nosso tema... De novo, né, como a gente se repete aqui, como a moda não é apenas uma roupa aleatória que um tempo resolveu virar tendência, mas sim como ela fala sobre cultura, ela fala sobre política, né? E nesse caso, quando ela detém esse controle de quem pode ser, não é só sobre o que você faz, mas você tem que passar por esse comitê francês, e ela está instituindo essas regras do que é alta costura e quem pode ser denominado um estilista de alta costura, uma maison de alta costura, ela também está puxando para a França, né, e mantendo na França essa capacidade de validar coisas, né, e disseminar
como as coisas devem ser feitas, pelo menos dentro desse ramo. E eu tava fuxicando o site da Câmara Sindical da Alta Costura, e aí eu tava lendo como eles definem, né, a alta costura. E a primeira frase é: alta costura é uma exceção francesa. A França é obcecada por esse termo, a exceção francesa, que existe em diversas categorias culturais, enfim. Bom, isso aí é um outro episódio, mas é uma forma de se proteger. E é uma forma de mostrar o seu poder e manter o seu poder, exatamente. Né? E isso tudo começou com Luís XIV. Essa ideia de made in France, né, qualidade do produto francês, começa com Luís XIV, é uma coisa que até hoje tá aí, né? E é interessante quando a gente pensa, né, nesses países que têm essa herança cultural tão forte, parece que a coisa já nasceu assim. A gente não pensa muito em como ela foi construída. E no caso da moda, ela é intimamente ligada a uma necessidade que a corte do Luís XIV, no século XVII, teve de espalhar essa ideia da força francesa, que não é só uma força militar, mas uma força de imagem. Eu acho que o Luís XIV foi o primeiro a entender aquilo que a gente está vendo hoje na época das fake news, que não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. E aí tem um livro até, assim, que eu nem vou citar muito, porque ele já fala da continuidade dessa ideia da elegância francesa e da força francesa, que chama, depois a gente vai botar nas referências, chama Fashion Victims, que fala sobre o vestir na corte do Luís XVI com a Maria Antonieta, né, que foi antes da guilhotina. E a primeira frase da introdução fala: a disseminação de modas segue a disseminação de ideias. E algumas vezes dirige a disseminação de ideias. E aí ele fala como as cortes, elas não estavam só promovendo a moda de vestir dessa maneira fútil que a gente pensa e superficial, mas o que ela estava fazendo com isso era exportar valores e opiniões. Então, essa coisa da França deter a Câmara da Sindical da Alta Costura é uma maneira dela dizer para o mundo que a roupa mais cara, mais bem feita, com a maior qualidade, com a maior maestria, nada pode ser além do que é feito na França, é uma maneira de falar sobre política, valores, né? Que se espalha muito além, né, da moda. Antes da gente se aprofundar no Luís XIV, eu queria falar um pouco do Worth, do Charles Worth, que foi realmente fundamental. Ele é o primeiro criador, como a gente entende hoje. Ele muda completamente o sistema comercial da moda. Isso a gente tá falando do final do século XIX, né? Na segunda metade. Worth, que começou como alfaiate, também teve experiência como vendedor. E isso foi muito importante para a carreira dele. Foi para Paris, eu acho que no início ele trabalhava como aprendiz de alfaiate, como vários homens à época, em Londres, e aí depois ele foi trabalhar em Paris numa empresa inglesa que trabalhava com alfaiataria, né? E aí daí vem muito da sua expertise como construção, né, de roupa, antes de cair nas graças da corte em si, da Imperatriz Eugênia. Ele abre em 58 uma loja na Rue de la Paix, perto da Ópera de Paris. E é uma loja que tem também um ateliê. E ele introduz uma ideia de coleção. E as vendedoras foram as primeiras manequins. Então tem uma ideia de desfile também. Não é um desfile como é hoje. Mas as vendedoras vestiam um modelo pré-fabricado. E depois as clientes escolhiam quais elas gostavam. De repente mudavam as cores, mudavam um detalhe ou outro. E vinham várias vezes, né, provar como é também na alta costura até hoje. Ele é uma pessoa muito importante para a indústria do luxo na França. Ele é fundamental e ele é um dos cofundadores da Câmara Sindical de Confecção de Costura, que depois, em 1910, vira a Câmara Sindical de Alta Costura Parisiense.
Então, para você ver... Ou seja, ele está lá no início de tudo. Ele também era ótimo, assim, em relações públicas. A mulher dele era uma grande embaixadora, também vivia nos modelos Worth, então funcionava um pouco como RP da marca. Ele vestia não só a realeza, como também Sarah Bernard e outras pessoas importantes da alta sociedade. Ele introduz essa ideia de marca. Antes existiam grandes costureiros, tipo a Rose Bertin, que é bem famosa, que era a ministra das modas do Luís XVI, né, da Maria Antonieta. Só que ela não era exatamente uma couturière créatrice, uma criadora, porque ela não fazia a confecção da roupa de cabo a rabo. Na verdade, ela era uma marchande de mode. Ela, na verdade, faz um trabalho de guarnição. Ela enfeita, ela que traz a criatividade à roupa, mas não é ela que faz o design da roupa do início ao fim. Ela traz um toque final. É diferente do Worth, que junta a criação, a confecção, a venda, tudo junto. Eu acho interessante porque essa época, do final do século XIX, é esse momento de mudança de estruturas sociais importantes, né? E isso se reflete muito na maneira das pessoas se vestir e, inclusive, nessa proliferação de marcas, né? De marcas ligadas ao vestuário. E é interessante porque não é só na moda que isso está acontecendo. O século XIX tem essa efervescência na literatura, uma nova maneira de ler, uma nova maneira de retratar, né, o mundo na arte, na música, e isso reflete diretamente na maneira que as pessoas estão se vestindo, né? E segundo esse livro do Fashion Victims, talvez a moda que direcionou essa mudança, né? Ela não seja apenas um espelho. O que eu acho interessante dessas passagens, de como a moda também reflete o poder, é pensar... Porque algumas pessoas, quando eu começo a falar de Luís XIV, elas falam... mas o que tinha antes, né? O que mudou tanto com ele? Antes... A gente não vai entrar em aula de história chata aqui, mas aquele regime feudal. Então, assim, cada parte da França tinha um domínio do senhor, das terras, era tudo muito fragmentado. E vivia-se essa ideia do divino, do religioso. E nessa época, quando a gente falou a moda sempre existiu, tem cenas muito interessantes da importância do vestuário nesses rituais sagrados, né? Nesses rituais religiosos que são anteriores ao Luís XIV e que eu acho que ele também puxou muito, né? As cortes puxaram muito para ele ter essa ideia do rei sol, né? De que eu sou Deus, né? Eu sou absoluto, não existe nada além de mim. E aí tem um livro que eu adoro, chamado A Virada, que fala sobre um livro específico do Lucrécio, que era um escritor grego que acaba virando maldito, porque ele é o primeiro talvez ateu, né? Diferente de Platão, ele começa a falar que não existe essa separação entre alma e corpo, as coisas estão aí no mundo. Mas bem, não é nem sobre Lucrécio que a gente vai falar sobre uma passagem específica que eu acho maravilhosa, onde ele fala o Papa Baldassare Cossa, ele é tido como corrupto e aí ele vai ser tirado do posto de Papa e tal, isso no século XV. Ele tem um momento quando ele vai chegar para entrar no tribunal e ele diz: se não tinha como se mostrar moralmente superior, pelo menos podia estabelecer a sua importância cerimonial. Precisava mostrar a toda aquela enorme assembleia que não era uma mera raposa napolitana. Ele era o vigário de Cristo, a encarnação da radiância espiritual e da grandeza mundana. Trajando vestes brancas e com uma mitra branca, no dia 28 de outubro de 1414, Baldassare Cossa fez sua entrada em Constança num cavalo branco. 4 burgueses da cidade carregavam um dossel dourado sobre sua cabeça. 2 condes caminhavam ao seu lado, segurando suas rédeas. Atrás deles marchava um homem sobre um grande cavalo, de cuja sela erguia-se um longo cabo que sustentava um imenso guarda-chuva. O guarda-chuva, capaz de cobrir 3 cavalos, era encimado por um pomo de ouro em que se erguia um anjo dourado segurando uma cruz.
Atrás do guarda-chuva viam 9 cardeais a cavalo, todos com longos mantos vermelhos, com capuzes, e todos usando chapéus brancos. E na frente da procissão estendia-se uma linha de 9 cavalos brancos cobertos por mantas vermelhas. O guarda-roupa do Papa era uma mostra da manutenção de sua identidade sacra. E o 9º, com um sininho tiritando na cabeça, levava no dorso um baú de vermel. Dentro do baú, ao mesmo tempo, caixas de joias e túmulo. Estava o Santo Sacramento, o corpo e o sangue de Cristo. João 23 tinha chegado. Então, isso é o que acontecia antes do Luís XIV. Os aristocratas em si, né, os donos dos feudos, não chegavam dessa maneira. Isso era uma exclusividade dos papas e das solenidades religiosas. E é engraçado nesse trecho onde ele fala: o guarda-roupa do Papa era uma mostra da manutenção da sua identidade sacra. E eram 9 cavalos levando o guarda-roupa dele. Mas esse cerimonial, né, que sempre existiu, e a etiqueta, obviamente, não começa com o Luís XIV, mas eu acho que talvez seja o apogeu, né, dessa codificação da vida, né? Nunca existiu tantas normas sociais. E ele usava isso, obviamente, para ter a nobreza, e a corte aqui na mãozinha dele, né? Diziam que o avô dele, né, o Filipe IV, ele já tinha isso. Sim, né, na Espanha, né, que a corte espanhola do Filipe IV já tinha esse lado de entender a capacidade da imagem, das artes, de narrarem grandes vitórias e fazerem com que ele fosse visto como um grande líder. E que o Luís XIV usou também muito como parâmetro, mas sem dúvida o excedeu com distância. Eu e a Olivia, a gente é fã de um livro do Peter Burke sobre o Luís XIV, que ele publicou no início dos anos 90, eu acho, né? Que em português se chama A Fabricação do Rei, a construção da imagem pública de Luís XIV, que foi publicada pela Zahar, no Brasil, e que fala que é um estudo sobre o mito, né? E todas as estratégias e todos os mecanismos que o Luís XIV, e obviamente não só ele, mas artistas, né, ministros, usaram para criar essa imagem pública e essa propaganda, né? A ideia de propaganda não existia na época, mas a total propaganda do Luís XIV. Esse livro é maravilhoso e explica um pouco também a gênese. Até Luís XIV, a corte era itinerante e ele decide construir um castelo em Versailles. O pai dele, acho que tinha uma propriedade de caça, e ele decidiu construir Versalhes lá e ter a corte com ele, mais ou menos 3.000 cortesãos, porque ele tem algo muito interessante na infância do Luís XIV. O pai dele morre 43, né? 43. O Luís XIII. Nesse momento, vai ser um pouquinho de aula de história, mas é só para entender por que isso acontece. Por que isso acontece. Assim que o Richelieu, que era ministro do Luís XIII, pai do Luís XIV, e depois, quando o Luís XIII morre, o poder real fica muito fragilizado, né? Porque primeiro tem um rei que é menor de idade, que é criança. 5 anos de idade 5 anos ele tinha, de idade. Né? E nessa época, quem assume é o Mazarin, né? Que é o substituto do Richelieu, que toma várias medidas impopulares, várias medidas fiscais impopulares, né? Porque a gente tem que lembrar também que eles tinham acabado de sair de uma guerra, né? Com a Espanha. E também, desde o Henrique IV, a monarquia absolutista, né, e a autoridade monárquica acumulando os poderes, estando acima de todas as leis. Para a nobreza e para os magistratos, eles vão perdendo poder, né, pro rei. Tudo isso acumulado resulta numa série de revoltas chamadas frondas, que aconteceram entre 1648 e 1653, que marcam muito o Luís XIV. E o Mazarin, que era o primeiro-ministro dele nessa época, enquanto ele era criança, é ele que também forma a identidade política do Luís XIV. Até quando a gente pensa em homens no poder, né, atrás de
a entourage que existe para criar essa figura, né? Essa figura do Luís XIV é muito emblemática quando se fala desse... Né? Não foi ele, né, que instituiu coisas, ele foi levado por né, além do Mazarin, um grupo de pessoas interessado em que ele fosse visto como esse filho de Deus, né? Como essa pessoa tão importante. Desde os 5 anos ele vai sendo... E esse livro mostra isso, como ele vai sendo treinado para ele se comportar de uma maneira, para ele falar de uma maneira. Ele só é apresentado ao povo já quando ele tem uns 23 anos, quando ele já começa a ter uma postura um pouco mais forte, né? E é interessante como eles veem o Luís XIV, como eles agenciam a imagem, né? Por exemplo, essa história das perucas. Ele não era um homem muito alto, ele era um homem normal, mas ele tinha tido uma doença, né? Onde grande parte dos cabelos caíram. E aí, essa história da peruca, né, e da peruca como moda, e fortalecer essa ideia da peruca, vem muito da necessidade de não mostrar um rei careca, né? E essa peruca também, elas vão sendo cada vez mais altas para fazer com que o rei sempre seja visto como esse homem enorme, né? Para ser alongado. Então, as perucas vão indo para cima para aumentar a estatura do rei e mostrar a figura dele de uma forma mais imponente, né? Isso é muito engraçado. E tem também a coisa do ego, né? O Castelo de Versalhes também, que eu falei agora há pouco. Um outro motivo, além de controlar, ter a nobreza, a corte na palma da mão, era também porque o Nicolas Fouquet, que era superintendente das finanças, na época era considerado o grande mecenas, tastemaker. Ele tinha reformado o Château de Vaux-le-Vicomte com os maiores, assim, com André Lenôtre, com tal. Então ele fez também Versalhes para desbancar o principal rival dele, desbancou, né? Desbancou. Mas é interessante que essa época, pela primeira vez... Não pela primeira vez, né? Porque a Espanha já tinha bastante isso... Mas quando começa-se a instituir as academias de arte, né? E o governo começa a financiar as academias de arte com aquela ideia de não, vocês são livres, vocês podem falar sobre o que vocês quiserem, mas... né, lembre-se quem está assinando esse cheque, né, para vocês continuarem pintando, vocês continuarem escrevendo as suas peças, né? Porque, lembrando, essa época do Molière, é uma grande época do teatro. Inclusive, Luís XIV era ator, né? Foi treinado, né, na dramaturgia. Ele encenava e ele era ótimo várias dançarino óperas. Também. Ótimo dançarino. Né? E aí ele aparecia como Apolo, né? E o negócio com o Rei do Sol também vem daí, né? Essas alegorias eram sempre feitas, né? Faziam... alguém o pintava... E aí o pintava como o Apolo, deus grego, né? Do sol, pela força, para as pessoas criarem uma semelhança entre... o rei... Apolo é o rei. Ele tinha muito com aquele outro que eu esqueci qual era o nome. Tem também o São Luís, né? Que também foi um rei da França com quem ele se identificava muito, né? Que era santo. Depois foi santificado. Ele também era muito... Ele também sempre era representado como São Luís. E eu achei aqui... Agora eu tava folheando o livro do Peter Burke. E aí eu lembrei de um quadro também muito maravilhoso. É o Luís XIV com feições de Jesus Cristo. Exatamente. A arte fazia com que vingasse na história sempre uma relação entre as divindades ou conquistadores históricos, César e tantos outros, como ligados à imagem do rei, né? E aí, nesse livro, ele fala muito da importância do Colbert. Né? Que tem aquela frase maravilhosa. A moda é para a França o que as minas do Peru são para a Espanha. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? E o Colbert, ele toma uma série de medidas que para a moda e para a indústria do luxo, para instaurar esse made in France, essa exception française, né? Que essa ideia que começa com o reino do Luís XIV, ele proíbe
a compra de tecidos, de produtos, dos aviamentos, aviamento, botões, exatamente, roupas, fivelas, que venham de fora. fora. Se é produzido na França, não tem por que ser comprado da Espanha ou da Holanda. Isso é uma coisa também muito nova, né? Porque geralmente... Era muito italiano, né? Era muito italiano. Depende muito, assim. Você comprava, sei lá, renda da, sei lá, Holanda. Eu anotei isso em algum lugar aqui. Seda da China, você comprava, que sempre veio de lá. Você comprava renda, espelho de Veneza, seda de Milão, tapeçaria de Bruxelas. E aí, ele baniu isso. Fechou o mercado. Fechou o mercado. Estimulou a indústria local. E também isso servia também para manter a monarquia absoluta, que a etiqueta era tão codificada que para os membros da corte manterem certos privilégios, eles tinham que também look the part. Eles tinham que seguir a moda. Eles tinham que seguir a moda. E o Colbert também, outra inovação dele é que os tecidos, os fabricantes de tecidos, introduziam sempre novidades por estação. Então a gente já vê também aí o fortalecimento da indústria, do sistema de produção, né? Exatamente. Então você via, por exemplo... E o estímulo à compra, né? Aí, por exemplo, na primavera-verão, no dia de Pentecostes, que eu nem sei qual é o dia, é em abril, né? É meio... Acho que varia, ou não? Ai, gente, olha só. Ai, nem sei, super Desculpa, religiosos. os católicos. Então, mas no dia de Pentecostes começavam a ser vendidos sedas mais leves, acessórios do tipo leques, sombrinhas. E no outono e inverno, que começava oficialmente no dia de Todos os Santos, aí você via, aí começavam a ser vendidos novos tipos de veludo, de cetim, peles. Porque as tendências na época do Luís XIV era assim, para acompanhar, querido, as pessoas se ruinavam financeiramente, os membros da corte. E não só isso, né? Os capítulos desse livro são muito bons, os nomes, né? Então, eu marquei aqui uma parte que começa no 3, que é o nascer do sol, e depois ela vai na construção do sistema e tal, que fala principalmente dessa parte do Colbert, da importância dele. E que diz o seguinte: a imagem real devia ser considerada uma produção coletiva. Pintores, escultores e gravadores contribuíram para ela. Assim também os alfaiates do rei, seu cabeleireiro e seu professor de dança. Assim também os poetas e coreógrafos dos balés da corte e os mestres de cerimônia que supervisionaram a coroação, as entradas reais e outros rituais, né? Ou seja, muito daquilo do Papa 23 chegando, né, para o seu julgamento. Cabe acrescentar, contudo, que Colbert considerava as artes úteis, porquanto contribuíram para a glória do rei. O plano foi posto em prática na década seguinte, né? Isso, estou fazendo alguns cortes. Quando podemos observar a organização da cultura no sentido da construção de um sistema de organismos oficiais que mobilizavam artistas plásticos, escritores e eruditos a serviço do rei. Investimento nas artes era causa própria para legitimar esse governo absolutista. E aí foi quando eles criaram essas academias, que eram corporações de artistas e escritores que, em sua maioria, trabalhavam para o rei e eram financiados para o rei. E atuavam também como patrocinador, encomendando obras que haveriam de glorificar o Deus Sol. Às vezes ele não ia tão bem, né, como na Guerra Espanhola, né? Só que o que fica registrado é uma gloriosa vitória, né? Tem uma guerra que é a Guerra Franco-Holandesa, que, na verdade, eles são humilhados, porque tem uma hora na Holanda que eles abrem os diques e eles ficam afundados, tudo afunda, né? E aí ele tem que sair meio que desesperado da Holanda, mas o que ficou registrado pelos artistas, né, pelas óperas da época e também nas medalhas que eram distribuídas ao povo, era de uma gloriosa vitória.
Então, ele tinha essa ideia, toda a corte, né? Quando a gente fala de Luís XIV, a gente está falando de um séquito, né? De milhares de pessoas envolvidas. O que eles diziam não importa o que aconteceu na guerra, o importa é como a guerra vai ser narrada no futuro e daqui por diante, né? Porque a França em si nunca pode ser vista como um país de erros, só de acertos. É interessante quando a gente vê o início da inteligência de pensar como não é só a narrativa bíblica, né? Mas como você começa a trabalhar isso para a criação dos mitos nacionais, né? Porque é o início do Estado-nação, né? Da centralização do poder. Mas essa parte que você estava falando antes das pessoas ficarem desesperadas atrás dessa troca de guarda-roupa, né? Você imagina, Luís XIV, eu acho que ele é o início da moda porque ele começou a ditar coisas, ele né? era o árbitro, né? Ele inventava as regras e ele ia mudando. Ele foi assim, para as pessoas não conseguiam se atualizar, assim, era muito rápido. Ele foi o que a Vogue foi por muito tempo, né? Eu não diria que ainda mas o que a Vogue foi durante muito tempo, né? Qual é a bolsa que você deve usar, né? Qual é a ginástica, qual é a dieta, né? Como você deve comer. O que foi também a alta costura, né? Lembra? A alta costura ditava a moda. Obviamente, a alta costura ainda tem uma função muito importante para as marcas, mas não é ela mais que dita. É muito mais do espetáculo, né? Do sonho, da fantasia. Da performance. Mas pra gente ter uma ideia, assim, essa história da etiqueta com esses milhares de talheres na mesa e mais algumas centenas de copos, onde cada um é para uma coisa e cada talher é inventado para uma coisa, isso é Luís XIV, né? E por que ele fazia isso? Porque ele entendia que ele deveria mudar as regras de conduta para que, se alguém brigasse com ele e saísse da corte para sua terra, né, para o seu reino, e aí quando voltasse, lembrando, né, que não existe nem avião nem carros, então as viagens eram longas, quando essa mesma pessoa voltasse à corte, ela não sabia mais como se comportar. Ela não estava mais com a cor que ela deveria usar de roupa, ela não estava mais com o chapéu, a peruca tinha mudado e os trejeitos à mesa tinham mudado, os copos tinham mudado, a maneira de dançar tinha mudado, ela não conhecia mais a música que tocava. E as pessoas tinham muita consciência do lugar delas, né? Assim, na ordem social, no grande esquema hierárquico. Tem uma passagem onde os espanhóis vão visitar Versailles e eles tinham entendido, e aí desculpe os historiadores se eu mudei a cor, mas, por exemplo, que o amarelo era a roupa da corte no momento, né? Só que a viagem era tão longa e, de propósito, o Luís XIV mudava. E a cor mais importante virava o azul. E aí, quando a corte espanhola chegava, eles eram tidos como os bárbaros, porque eles não sabiam se comportar à mesa, eles não sabiam trabalhar, não sabiam o que copo beber, eles não sabiam a dança da corte, da principal corte, né? E aí eles eram vistos como ridículos. E ele fazia isso sempre para confirmar o seu poder, né? Outra coisa muito importante desse lado absolutista é a fofoca, que também vem muito da moda, né? Amo. Ele ia criando intriga porque ele entendia que os seus a aristocracia, né, que o rodeava, ela era tão vaidosa que ele criava esses cargos e essas informações de moda, né, que falava sobre o comportamento e o vestuário, de quem estava mais perto do rei ia ter essas informações antes, e isso era visível na imagem da pessoa. Então, ele criava uma intriga onde os aristocratas brigavam entre si pela informação do momento e para ser visto mais próximo do rei. E ele fazia com que as pessoas elas deixavam de ter a capacidade de se unirem contra o rei, né? Porque se os aristocratas se unissem, se a corte se unisse, podia derrubar o rei. Ele aprendeu na época das frondas, quando ele era pequeno. E aí, quando eu fico imaginando, por isso que eu falo que tudo acaba em Luís XIV quando a gente trabalha com moda, é porque é muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Porque, assim, qual é a bolsa do momento, né? Aí vai todo mundo comprando a bolsa... Não, a Birkin tem muito disso, né? Que você tem que ficar numa lista de espera, né?
E aí só as grandes celebridades, ou as pessoas que chegaram lá têm, total, né? A família Kardashian tem 23. É total modus operandi Luís XIV. Total, porque é aquilo. Se você chega com essa bolsa em algum lugar, né, de moda, onde as pessoas reconhecem esse importante símbolo, né? E pela dificuldade que ele tem, que é a dificuldade, né, de você conseguir essa informação e esse artefato, as pessoas olham e falam, nossa, essa pessoa é uma pessoa importante. Porque ela está com esse símbolo de hierárquico, né? Eu lembrei agora de uma matéria que eu li também, bem legal, que fala especificamente sobre... O título é The King of Couture, para falar do Luís XIV, e foi publicado em 2015 na Atlantic. E eles falam também, uma informação que a gente ainda não falou nesse episódio, é que a Espanha, antes da França, era ela que ditava as modas. É Felipe IV, meu amor. Que era preta, austera. E o Luís XIV também criou uma moda completa. Não só virou o ditador de tendências de todas as cortes na Europa, como ele quis criar uma moda completamente... Como definir? Frugal? Mas assim, essa coisa, ele entendeu que era pão e circo mesmo, né? Ele era propenso ao circo, ele foi treinado pra ser o Peter Burke fala, performer. O Peter Burke fala muito de teatro, né? Estado teatro. Nem é uma ideia nova do Peter Burke, mas enfim, ele fala muito dessa ideia de teatro. A principal diferença do Felipe IV, que é na Espanha, pro Luís XIV... o Felipe IV era isso, né? Era muito mais austero. E por mais que ele tinha, né, o Calderón de la Barca, que era um Molière espanhol, né? Ele tinha essa coisa das artes, mas não era pro povo, né? Era muito pra corte, para enriquecer a corte. E ele acreditava ele não tinha entendido o que a corte do Luís XIV entendeu, que não era só para você fortalecer a sua imagem frente à aristocracia. Você tinha que ter apoio popular. Então, assim, o Luís XIV, assim, alguém vai matar a gente, as loucas que estão falando, mas foi o primeiro populista, né? Não foi? Olha... Né? Foi o primeiro populista, de criar essa imagem, né, de Deus salvador da pátria. E se eu tivesse vivido na época de Luís XIV, eu faria tudo para assistir ele acordando. Porque, olha a ideia de teatro, né? Você podia assistir... Né? Obviamente, se você seguisse, né? Era uma grande honra. Nossa, era uma grande honra. Realmente só você conta nos dedos quem conseguia esse privilégio de assistir o Luís XIV acordando. E aqui no livro do Peter Burke tem uma passagem muito engraçada. Muita gente aristocrática, nobres do antigo regime escreviam as suas memórias, né? E aí tem um aqui que visitou a corte do Luís XIV em 1670 e ele assistiu, ele teve o privilégio de entrar no quarto do Luís XIV e ele fala assim que em privado ele abandona completamente a sua gravitas, sabe assim, todo personagem, né? Ele fica mais natural, digamos assim. Mas é só a porta se abrir que a postura, assim, ele completamente se transforma, a postura, a expressão. E aí ele fala assim, como se ele fosse entrar em cena numa peça de teatro. Então... mas é puro ritual, né? É pura narrativa estética. E como no teatro, né, o figurino é uma parte muito importante, né? A moda teve tantas funções, aqui a gente já... enumerou diversas, né? Como manter a monarquia absoluta, botar a corte na palma da mão dele, desenvolver a indústria do luxo, por ele ter inventado essa ideia da exceção francesa, né? Mostrar uma superioridade em relação, principalmente à Espanha, mas enfim, a todos os outros reinos europeus da época. Os ingleses, eles eram sempre vistos como, né, eles eram falados, não, aquele povo bárbaro, né? Então tem essa ideia da hipercivilidade, né? E aí tem um porquê também de todo esse barroquismo, né? Da maquiagem, do cabelo, da artificialidade da corte. Que é a não naturalidade, tanto do vestuário como a não naturalidade dos trejeitos, é uma forma de demonstrar uma
hiper separação do estado de barbárie. E eles falavam, mas os ingleses, eles são dados a glutonia, a beberança, a luxúria como animais, né? E essa coisa de se empolar, essa coisa de se maquiar, então você não é o seu rosto, de não ser natural. Isso é criação de cultura, né? Isso é um fortalecimento de falar que você nasceu de uma maneira, você nasceu como um animal, mas você se civilizou e educou e chegou ao seu ápice do afastamento daquele estado original, né? Então, quando as pessoas falam do barroco e do rococó, aí elas pensam que é tudo uma grande futilidade, né? Superficialidade. Não, é uma criação de cultura de afastamento da animalidade, né? Do ser humano, né? Uma das modas que eu mais amo nessa época é a das pintas. Artificiais. As pintas artificiais, gente, maravilhosas. Bom, a pinta tinha várias funções também. Primeiro, como ela contrastava com o pó que a gente falou, da palidez, para deixar bem pálida a cara dos membros da corte, dos cortesãos, porque, obviamente, uma pele bronzeada é uma pele de trabalhador, né? Não é o caso dos cortesãos, cuja função é simplesmente dar pinta, literalmente, tá lá, se aparecer, tentar um favor do rei e tudo mais. E aí, essas pintas, dependendo do lugar onde você coloca elas nos rostos, queria dizer, por exemplo, se você botava no queixo, que você queria ficar bem discretinha. Mas, por exemplo, se você colocava na bochecha, é que você tava querendo aquilo. Ele é maravilhoso. Se você, esses códigos, se você né? colocava aqui perto do olho, quer dizer que você estava apaixonada. É mais romântica. Princesinha, agora apaixonada. Imagina se você não sabe o código direito. Exatamente. E aí você põe na e era tudo assim, por exemplo, eu vi uma exposição há uns anos atrás, eu acho que de repente até tem um catálogo, vou ver, que é só sobre leque. E até a maneira como você utilizava o leque, abanando assim, assado, fechado, aberto, dependendo da coreografia que você, no seu jeito de usar o leque, também passavam diversas mensagens. É maravilhoso. Não, exatamente. É um grande ritual de códigos e símbolos, né? E se você não souber se comportar e usar, você passa por ridículo. E depois várias cortes copiaram, né, esse modus operandi do Luís XIV. Na França continuou também com o Luís XV, enfim, os outros reis até a Revolução Francesa. Isso vai evoluindo, né? Então eu acho que assim, talvez o Luís XIV seja a pessoa mais importante pra moda, pra história da moda. Apenas. Gente, tudo termina em Luís XIV. Tudo começa termina com Luís XIV. Tudo começa e termina com Luís XIV. E aí, quando as pessoas perguntarem pra vocês quando que nasceu a moda? Adoro quando o aluno pergunta. Você fala, meu amor, Luís XIV, entendeu? Passou por isso no colégio, não, né? Deixou aquela aula que você achou que não ia te servir pra nada.